O Henrique Ângelo é psicólogo, pela Mackenzie, mestre e doutor em psicologia experimental, análise do comportamento pela PUC de São Paulo e atualmente é professor do Paradigma e diretor da Lupa. Tem realizado Isso. pesquisas sobre comportamento social e evolução cultural, além de atuar na gestão de projetos ligados à construção de currículos para educação básica e consultoria educacional. Henrique, a gente te chamou também porque um monte de gente falou assim, cadê a educação? Tem que falar de educação. E aí Maravilha. tu vais falar então, né, desses desafios do estudo em casa em tempos de pandemia. Acho que vai ser bem legal. Isso aí, vamos lá, deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Peraí, vou colocar para tela cheia. Isso, gente, então boa tarde a todos. Eu estou aqui com esse desafio que é falar de um tema recente, né? Eu acho que toda vez que a gente tem um tema recente para falar, a gente acaba, a gente corre um risco enorme, porque é um risco da gente errar feio sobre o que de fato tem acontecido, porque eu acho que nada melhor do que a história para nos mostrar o que de fato ocorreu em um período como esse que a gente está vivendo. Então, eu estou correndo um risco que eu tenho corrido com bastante frequência aí, que eu tenho feito algumas apresentações, tal. Então, eu estou correndo mais uma vez esse risco aqui com vocês e eu já estou usando isso como uma ressalva para vocês. Se eu falar alguma coisa que ali na frente o pessoal fala, olha, não foi bem assim, Henrique, olha só, os problemas não foram esses, foram outros e tal, aí, então me perdoe, tá? Mas vamos falar, eu vou tentar dar um tom para essa nossa conversa, né, do desafios do estudo em casa durante a pandemia. Tá? Eu vou tentar dar um tom olhando não do ponto de vista do professor, porque eu tinha que fazer um recorte, tá? E eu achei que trazer isso um recorte, que é olhando para o estudante e para as famílias, tá? Isso teria um pouco mais de impacto e eu acho que também eu vou falar muito sobre a atuação que a gente tem lá na Lupa, vou trazer alguns dados que a gente tem, alguns dados que foram publicados recentemente, que foram apresentados em congressos recentemente. Então, eu vou discutir com vocês aqui alguma parte de prática profissional também, tá? Então, vou ir por essa linha. Então, mil perdões, professores, eu não vou discutir com vocês o que fazer para os alunos abrirem as câmeras enquanto você está dando aula à distância. Não vou falar como que a gente pode fazer para ter uma avaliação mais clara do comportamento do aluno durante o ensino à distância. Não vou discutir estratégias EAD com vocês, tudo bem? Então isso já fica aqui o meu recorte, tá? Primeiro, eu queria falar uma coisa. Estudar em casa não é algo novo, né? E a gente tem um movimento, né? Aqui no Brasil não existe esse movimento por questões de legislação, ainda que um ou outro caso acabe conseguindo fazer algumas coisas para ter homeschooling. O que é isso? É ensinar as crianças em casa. Então, quando começou a pandemia, a gente foi atrás da literatura de homeschooling. Por quê? A gente foi atrás para ver o que as pessoas, como que as pessoas têm lidado com isso no mundo, o que a gente tem de dados que são importantes aqui e ali, né? O que é um estudo efetivo em casa, quais são os desafios enfrentados por essas pessoas. E aí eu fui atrás então da literatura sobre homeschooling lá nos Estados Unidos, que é um país onde tem crescido a quantidade de crianças que estudam em casa, tá? Então, né, em 99 tinha ali entre 709 mil e 992 mil, né, crianças estudando em casa. E em 2012, olha só, a gente tem cerca de 2 milhões de crianças, entre 1,5 milhão e 2 milhões de crianças estudando em casa, entre 5 e 17 anos. É muita coisa, né, se você considerar
É claro, os Estados Unidos é um país muito grande, tem muitas pessoas lá, mas é muito dado que a gente pode ter, então as pessoas lá podem falar sobre alguns desafios e aí a gente pode olhar para o homeschooling e ver o que dali a gente consegue extrair para esse período de pandemia e o que tem de diferente dos desafios que foram enfrentados para esse período de pandemia. Acho que o primeiro passo é, no homeschooling, as pessoas escolhiam estudar em casa por questões religiosas, por questões, muitas vezes os pais viajavam muito, essa é a pesquisa que foi feita, então lá existem instituições especializadas em homeschooling. Eu descobri que aqui no Brasil tem algumas escolas, pouquíssimas escolas, que são especializadas em ensino à distância, e muitas vezes essas crianças elas tinham um tutor em casa para auxiliar nesse processo de ensino-aprendizagem, ou seja, não eram feitas pelos pais na maior parte das vezes, tá? Então acho que a gente tem uma diferença importante aí e, portanto, os desafios que eles trazem a gente tem que olhar com alguns cuidados. Mas alguns dos desafios apontados, tá? Esse aqui é um estudo de 2016 que eles fizeram um levantamento estatístico ali de quais seriam os problemas relatados, do que acontecia, do homeschooling em geral nos Estados Unidos. E eles, aqui um dos problemas, eles não apresentaram o percentual, eles só listaram, mas alguns dos problemas envolviam dificuldade de manter a criança motivada para estudar. Tá? Não sei se isso alguém aí viu isso acontecendo na pandemia, ou alguém se sentiu desmotivado para estudar em casa durante a pandemia. Algumas pessoas colocaram dificuldades em ter um espaço exclusivo para estudo, tá? Então, alguns dos estudos apontaram isso como uma das principais dificuldades e apontaram que a gente tem problemas na qualidade técnica, tá, dos tutores e dos pais como tutores. Tudo bem? Então, vem aí alguns dos problemas que a gente tem quando você tem estudo em casa. Aqui são as fontes, tá, que eles usavam são as fontes que eles utilizavam de materiais para as crianças utilizarem, dos currículos que eles usavam. Lá nos Estados Unidos é muito comum você vender um currículo, né? Então, por exemplo, tem um currículo de estudo que é vendido em um livro para ensino de habilidades de estudo lá, que a gente usa grande parte como base, que é vendido como um currículo em livrarias. Então eu vou numa livraria, eu compro um currículo inteiro. Tá? Eu compro, quase como se eu comprasse, quase não, eu compro o material didático de um curso inteiro para que eu ensine. Então eu tenho lá o livro do professor, o livro do estudante, e tem todas as técnicas ali para que eu consiga ensinar o estudante utilizando aquele material. É a mesma coisa do do it yourself, né, que apareceu lá nos Estados Unidos, que você vê, e a gente tem aqui no Brasil também, né, que você compra uma massa de bolo, tá, você coloca só um ou outro ingrediente e aí você fala, nossa, olha que bolo gostoso que eu fiz, desculpa, quem fez não foi você, foi a dona Benta, tá, que fez o bolo que você comprou e você fez. Então é a mesma ideia lá nos Estados Unidos, do it yourself, mas lá eles têm isso com os currículos, né? Então, onde que eles buscavam grande parte desses currículos, tá? Então, livrarias públicas, alguns catálogos, né, de homeschooling, né, os materiais buscados nesses catálogos. Então, livrarias específicas, né, bookstore, que aqui é loja de livro. Aqui, fugiu o publisher agora, algum editor, né, uma editora de educação não afiliada com homeschooling, organizações de homeschooling, aqui instituições religiosas,
algumas outras fontes, algumas poucas pessoas procuravam na escola, tá? E aqui a maioria, junto com catálogos de homeschooling, né, com editoras e tal, em sites que excluindo aqui o pessoal que comprava o livro pela internet, ou seja, os sites que tinham material ali para que você pudesse utilizá-los, tá? Então, já existia aqui materiais adicionais que poderiam ser utilizados disponíveis na internet. As pessoas já tinham, pessoas que fazem homeschooling usam a internet com certa frequência. É isso que eu queria mostrar aqui nesse dado. Tá? E isso aponta para um dos desafios que a gente tem no estudo à distância. Algumas fontes de materiais, alguns problemas que a gente teve com escolas. Eu vou falar, eu preciso fazer esse recorte. Eu trabalho muito com escolas privadas, então escolas públicas, gente, a gente sabe que foi muito diferente disso, tá? Por quê? Porque aqui, durante a pandemia, tudo isso daqui, ó, você precisa de deslocamento. Então essas seriam todas as fontes que alguém poderia ter para conseguir encontrar um material para estudar adequadamente em casa. Tudo bem? Se a gente considerar que é adequado. No entanto, essa aqui é a única que é possível dentro de uma pandemia. Tá? Todas essas não são possíveis, né? Principalmente no começo da pandemia. E aí a gente tem um problema, porque as pessoas não podem circular, as pessoas não podem pegar material, a gente não tem pessoas que são qualificadas. Aqui no Brasil a gente não tem material qualificado, tá? Eu estava vendo eu trazer algumas pesquisas lá dos Estados Unidos para cá, que eram com base em relato, por isso que eu não trouxe também, porque eu achei que não tinha nenhuma relação com o que a gente vai discutir aqui especificamente. Mas na escola pública foi muito triste o que aconteceu, né? Os pais não tinham, a gente não tem materiais que ensinam os pais como ensinar, os pais não tinham tempo para ensinar as crianças não tinham materiais para poder estudar, elas não tinham muitas vezes sites, e aí esse é um problema muito grande. Então, olha, a gente criou um portal aqui para ensinar as crianças nessa escola pública, que aconteceu em alguns lugares. Algumas escolas públicas tinham um website ali. E aí o que acabou acontecendo? A gente teve uma grande parte das pessoas não tendo acesso a materiais adequados e as pessoas não eram qualificadas. Esses são alguns dos desafios. Aqui é um comparativo, tá? Entre as notas dos estudantes, alunos de ciências contábeis, aqui do Brasil, tá? O desempenho no ENAD em ciências contábeis, comparando o ensino à distância e o ensino presencial, tudo bem? Então, olha a diferença do desempenho entre ensino à distância e ensino presencial, e eu acho que isso mostra pra gente, fala mais sobre o Brasil do que necessariamente sobre a efetividade do ensino à distância ou não. Tá? Então eu só estou colocando isso para mostrar para vocês. Esse dado aqui é de 2015, né? Eu estou mostrando para vocês que já em 2015 a gente tinha o EAD, né? Muitas pessoas no EAD e tal, e o desempenho em EAD e presencial, tá? Era muito diferente, no presencial era muito maior. E isso por quê? Tudo bem? Então, significa que não existem ferramentas eficazes no EAD? Não, não é isso. Não é que não existem ferramentas eficazes. Estudar à distância e estudar presencialmente é diferente. Você estar na escola, mesmo pensando na lição de casa, você está na escola, você no dia seguinte vai levar a lição, você vai ter consequências para você entregar a lição de casa, você vai ter consequências para interagir por interagir com os professores. Então a gente tem um problema
grande nas nossas mãos aí, porque a gente já está vendo aqui, claro que eu peguei um recorte muito específico, que é a notoriedade em ciências contábeis, a gente tem um problema muito grande, que é o EAD no Brasil já era defasado em relação ao ensino presencial antes da pandemia, tá? E aí a gente vai ver o seguinte, o que aconteceu na Covid? Gente, eu acompanhei desde o comecinho, desde o dia 13 de março, né? Tem muitos amigos que são coordenadores de escola, que prestam consultoria para algumas escolas. Então eu acabei vendo que as pessoas enlouqueceram dentro das escolas quando começou isso. Porque todas as escolas no Brasil vêm de uma tradição, né, de ensino presencial. Poucas são as escolas que começaram a introduzir ferramentas de ensino à distância ao longo dos anos aí que foram passando, né, desde que existe o ensino à distância pela internet, porque o ensino à distância existe desde correspondência, né? A gente falava até, fulano tirou a carta por correspondência, e a gente já falava que era ruim, né? Falava, o cara tirou a carta por correspondência, então ele não sabe dirigir. E aí o que a gente falava o cara estudar sozinho tem menos efeito do que estudar na escola. E aí a gente começou a ver as pessoas preocupadas com o ensino à distância, e aí a gente veio para esse formato que estamos neste momento aqui conversando, que é o formato síncrono, tá? Essa foi a estratégia mais utilizada entre todas as escolas que eu conversei. Lembrando que eu conversei grande parte com escolas particulares aqui de São Paulo, tá? Então, conversei com as escolas daqui e elas utilizaram o modelo síncrono. Algumas escolas utilizaram o modelo assíncrono. O que é isso? Eu mando algumas atividades para a pessoa estudar sozinha. A maior parte das escolas começou com o modelo síncrono e foi passando atividades assíncronas, tá? Algumas universidades fizeram isso muito bem, universidades que já estavam adaptadas aí ao modelo à distância, mas grande parte das universidades brasileiras também não se adaptaram muito bem nesse contexto. O que significa que a gente tem uma situação de crise para muitas pessoas, a gente tem situações de crise para o professor, e a gente vai ter algumas situações de crise em casa que são importantes da gente falar sobre, tá? A gente tem uma crise, o que é? É uma necessidade muito grande. Quando eu falo necessidade, é realmente uma necessidade de se adaptar a uma nova realidade. Então, é como se a gente estivesse diante daquele círculo. O Roberto Banaco adora colocar em algumas apresentações dele, eu gosto muito daquele círculo dele, um círculo com querer, poder e dever, né? E aí ele coloca, olha, se a gente quer uma coisa, a gente pode e a gente deve fazer, a gente pode no sentido de saber fazer, de ter repertório, tá tudo bem. Agora imagina o nosso caso na educação. Grande parte das crianças não querem estudar, porque o ensino já é defasado historicamente. As pessoas já punem continuamente na escola. Os professores já não ensinam a estudar. Algumas crianças tinham algum repertório. As crianças que tinham algum repertório, ainda assim, muitas delas não queriam estudar. Mas elas tinham um repertório, elas conseguiam fazer e elas deviam fazer. Então elas davam conta, mais ou menos, fora a grande parte de crianças que não tinha repertório. Então, vamos pensar o seguinte, agora eu estou diante de uma nova realidade que eu já não tenho mais, eu não sei mais o que fazer. Sobrou o quê? Sobrou o dever. Então, um monte de contingências aversivas que eu tenho que me colocar diante dessa situação. E quando a gente fala em contingência aversiva, vocês vão ver daqui a pouquinho que a gente fala em autogerenciamento. Então, em março de 2020, qual era o cenário que a gente tinha? Eu vou discutir o que a gente tem hoje em novembro de 2020, tá bem, de uma maneira bem simples, bem simplificada. Então, os locais de trabalho e estudo mudaram ao mesmo tempo. Isso é uma coisa inédita no mundo. Então, a gente tem todo mundo que antes saía de casa, cada um para ir no seu espaço e fazer a sua atividade, agora deveriam ficar no mesmo espaço e conviver. Pais
e estudantes trabalhando. Portanto, isso requer adaptações físicas do local. Eu estou, por exemplo, no meu quarto, onde a única atividade que eu fazia que era dormir, descansar, relaxar. O que eu estou fazendo aqui? Estou trabalhando aqui no meu quarto. Criei uma mesa, coloquei aqui, né? Criei não, comprei uma mesa, coloquei aqui, e aí eu estou aqui com o computador no quarto, um lugar onde eu dormia. E agora eu acordo, sento no computador, trabalho o dia todo, termino o dia, deito na cama e durmo de novo. Né? Eu precisei adaptar esse lugar aqui que não era preparado para ter ensino à distância, para que ele tenha ensino, que eu não tinha trabalho à distância, né? Para que eu trabalhe à distância. Tem muitas pessoas que estão mudando de apartamento. Não sei se vocês viram, eu estava conversando com o pai de um cliente que é corretor de imóveis. Ele falou que agora, em 2020, aumentou muito a procura por lugares grandes. Então, aqueles apartamentos menores de estúdio, tal, né, apartamentos de 50 metros quadrados, esses daí não estão alugando nunca. Os que estão alugando são os com mais de 90 metros quadrados. Por quê? Porque os que estão alugando são aqueles que têm espaço para as pessoas poderem trabalhar e viver no mesmo lugar. Né? Então, as pessoas estão procurando ainda fazer algumas adaptações físicas. Adaptações das rotinas da família. E aqui, gente, começa desde começo de pandemia. Putz, eu não posso pedir comida fora, todo mundo ainda estava com um pouco de medo de pedir comida. A gente começa a... Como é que eu vou? Eu vou ter que cozinhar agora, e aí? Né? O que eu faço? Eu vou cozinhar, eu vou cuidar da casa, com mais gente usando, né? Mais coisas começam, a gente tem mais sujeira, mais coisas começam a quebrar em casa. Aqui em casa foi impressionante. Quebrou tudo, quebrou porta, quebrou porta do armário, quebrou chuveiro. Ixi, foi uma... A gente começou a usar muito mais do que a gente usava. A gente começa a ter, então, algumas... a gente começa a ter, aqui na rotina ainda, as pessoas andando pelo mesmo local. Pais tendo que mudar a rotina de trabalho para adaptar a rotina dos filhos. Os empregadores não entendiam muito bem. O Saulo falou muito bem isso em uma palestra que ele falou nas dificuldades de adaptação no mundo do trabalho, numa palestra que ele deu aqui na JAC, inclusive. E aí, é isso que a gente tem. A gente tem adaptações das rotinas da família, que agora eu preciso conciliar os meus horários com os horários dos meus filhos e tal. Dificuldades com foco nos estudos. O que começou a acontecer? O clássico de quando você libera reforçadores para as crianças. Você tem uma criança na frente da tela e ela tem a mesma possibilidade. Diante da tela, ela pode entrar no YouTube e assistir um vídeo enquanto ela está na aula. Ela pode jogar um joguinho enquanto ela está na aula. E isso foi uma das coisas que mais aconteceu. Tá? Vários dos adolescentes que eu trabalho falaram, não, porque durante a aula a gente montou um grupo de WhatsApp e a gente fica conversando, a gente liga um para o outro, deixa no mudo lá e a gente fica conversando entre a gente. Ou seja, as formas de controle da aula aumentaram demais durante a pandemia. Os professores não conseguiam manter os alunos focados, tá? E ainda tem muitas escolas que colocam os alunos tendo que ficar o tempo inteiro assistindo a aula ali continuamente, né? No mesmo período que tinha antes, das 7 da manhã até 1 da tarde. Você tem novas habilidades requeridas e necessidades de novos hábitos serem instalados rapidamente, ou seja, eu preciso aprender a mexer no Google Classroom, preciso aprender a mexer no Zoom, eu preciso aprender agora, antes, quando o professor me entregava a folhinha, agora eu tenho que criar o hábito de abrir o e-mail para verificar, de baixar o material eu tenho que baixar, não é o professor que entrega, não, eu tenho que baixar o material online. Então, você começa a aumentar o custo de resposta de você estudar.
algo que já era pesado antes, já tem uma história ruim, você começa a aumentar o custo de resposta. Então, você tem um esforço, né, que a pessoa tem que fazer para ela conseguir atingir o mesmo resultado que ela conseguia antes. E aí, em novembro de 2020, o que a gente tem? Então, muitas crianças e adolescentes permanecem com déficit de aprendizagem, isso sem falar que a gente está em uma situação que as crianças que tinham déficits piorou demais o déficit delas. Isso que a gente está vendo. Está chegando casos para a gente agora, né, final do ano, que a gente fica até assustado com o déficit de repertório que essas crianças têm, porque tem muitos déficits de repertório. A família pode ter mais contato com a vida escolar dos estudantes, coisa que é interessante até. Então, esse é um ponto interessante do que aconteceu. Você começa a ver as famílias falando mais sobre o método de ensino do que antes. Começa a falar mais sobre como que a escola está se adaptando, coisas que às vezes a família não sabia sobre a escola. A gente está vendo muitas crianças mudando de escola por conta desse contato mais próximo, né? Os pais agora conseguiram entrar um pouco mais na vida dos estudantes. Eles ouvem as crianças ali, eles conseguem participar um pouco aí em alguns casos específicos, né? Fato é que a pandemia fez isso com muita gente. Relações que eram boas melhoraram, as pessoas aprenderam a conviver, aprenderam a resolver problemas juntos, estão vendo momentos bons nas relações. Eu vejo pais que as crianças gostavam de estudar e que os pais participavam da vida escolar das crianças. Eu estou vendo essas famílias muito bem, muito felizes. Isso chega muito pouco para a gente no consultório, quando a gente atende, porque a gente normalmente chega às relações problemáticas que pioraram, que é isso. Eu estou falando para algumas pessoas que na pandemia, né, o de cima sobe e o de baixo desce, que o que estava bom foi melhorando, o que estava ruim foi piorando. Então, essa aqui é uma observação que eu tenho feito e que o contato com cada vez mais pessoas tem reforçado essa minha percepção. Alguns se acostumaram a estudar à distância. Olha isso, gente. O que quer dizer isso? Muitas das crianças, elas se acostumaram no sentido de é melhor estudar à distância. Não gostaria de voltar a estudar presencialmente. Vários professores se acostumaram a ensinar à distância. Não gostariam de voltar presencialmente. O que eu quero dizer com esse se acostumaram? É que vários problemas que existiam no dia a dia hoje são controlados. Por exemplo, as crianças conseguem controlar melhor os professores, controlar melhor os professores. Então, as crianças elas conseguem desligar a câmera, elas conseguem prestar menos atenção na aula, elas conseguem se divertir enquanto aparentemente estão estudando na escola, né? Então, eu tenho um clientinho de 12 anos, ele fala para mim, ó, Henrique, eu não quero voltar para a escola não, aqui tá muito bom desse jeito. Eu não preciso... Ele fala assim, eu não preciso ficar me matando de estudar. Eu faço o mínimo e tá tudo bem. E eu ainda ganho nota. Uma coisa que eu não coloquei aqui, mas que é importante, são as escolas online, né? Eu costumo falar que não é nem mais prova online, é cola online. Vamos ver se os alunos conseguiram, se algum aluno conseguir extrair informação de algum lugar. Porque é isso que acontece na escola hoje. Você dá uma prova e aí você tenta ver se algum aluno conseguiu extrair informação de algum lugar. Tem um lugar que eu dou aula que eu aplico uma prova à distância e os alunos têm inclusive 15 dias para responder. Eu posso tranquilamente responder, corrigir só o primeiro trabalho, porque o restante é tudo igual. Não tem diferença alguma, né? Eles mudam as palavras. A socialização mostrou-se cada vez mais relevante na educação básica. Isso do ponto de vista da vida social mesmo dessas crianças, tá? A gente está vendo uma das dimensões ruindo muito forte e, claro, levando a outra, das dimensões da aprendizagem, que a gente vai ter as habilidades socioemocionais e as habilidades acadêmicas, né? Isso dentro da RTI, que é o Response to Intervention, que é um modelo que eu gosto muito de usar, mas isso é uma conversa que fica para um outro lugar. Então, as habilidades socioemocionais, elas começaram a ter um déficit maior,
inclusive muitas vezes, do que as habilidades acadêmicas. E isso por várias razões, né? Porque é um mundo novo, você tem que se comunicar com o restante do mundo sempre à distância, as crianças entediadas, eu estou cansado de fazer um monte de coisa e tal. Então esse é um retrato muito simples do cenário que a gente tem. Então vamos começar a falar de alguns desafios. Desafio 1, ambiente familiar. Todo mundo fazendo tudo ao mesmo tempo, né? Barulho o tempo todo, pessoas andando, pessoas convivendo em um espaço pequeno. Né, quando você chega no fim de semana, você já tem você consegue ficar você num canto, o resto da família no outro, você consegue ter o seu espaço ali, fazer essas coisas. Isso não acontece durante a semana, né? A gente não consegue ter isso, porque todo mundo está fazendo atividades ao mesmo tempo. A não ser que você mora em uma casa extremamente grande, você vai ter problemas com espaço, com ambiente familiar, né? E aí eu começo a falar das dificuldades de pais conciliarem, pais acompanharem. A quantidade de punição aumentou demais, e esse foi um dos desafios que a gente teve que enfrentar. E eu acho que algumas dicas que eu tenho dado para as pessoas aí para lidar com o ambiente familiar os pais tentarem adequar um pouco. Eu sei que é muito difícil, mas é o mais provável de acontecer. Os pais adequarem um pouco a rotina de trabalho deles em casa com a rotina das crianças. Eu sei que agora vários pais, inclusive eu acho que essa é uma das razões de a gente ter praticamente ignorado que a gente ainda está em uma pandemia, que tem gente que ainda está se contaminando muito, e a gente está saindo na rua como se nada tivesse acontecendo. Henrique, mas já diminuiu o contágio? Sim, já diminuiu o contágio, mas não zerou, né? Tem muita gente ainda se contaminando. Infelizmente, tem pessoas próximas contaminadas, e isso esse é um problema que continua. Ou seja, eu acho que um dos motivos para as pessoas começarem a sair é que o ambiente familiar ficou extremamente aversivo. Todas as relações estavam aversivas, então é óbvio, eu quero voltar a trabalhar logo presencialmente. Então, eu quero sair de casa, eu preciso fazer outra coisa, porque eu não aguento mais olhar para a cara dessas mesmas pessoas todos os dias e ainda fazer com que essa criança que não quer estudar, que não tem os amiguinhos ali do lado para dar uma relaxada durante a aula, elas tenham que estudar. E outra coisa é, sejam menos exigentes. Se você ainda está nesse momento, seja menos exigente com as pessoas que estão ali. Diminui o grau de exigência, porque não tem outra alternativa senão esse, tá? Segundo, estímulo discriminativo. Bom, vamos lá. Esse aqui é o ponto central, eu acho, do porquê que é difícil estudar em casa. Em casa já era um estímulo discriminativo para eu descansar, tá? Para eu comer. E eu imagino que várias pessoas aqui tenham comido muito durante a pandemia, tá? Foi o meu caso, engordei 12 quilos durante a pandemia. Era um lugar onde você se divertia e, claro, um local onde você tem que lavar a louça, arrumar a cama, fazer tudo isso. Ou seja, tem um monte de estímulos discriminativos para outras respostas, o que traz para a gente concorrência de estímulos, faz com que a gente esteja sempre diante de uma concorrência. Tem outras coisas que nos chamam mais a atenção do que o estudo, muitas vezes, né? É claro que se eu tiver entre uma pia para lavar e um texto para estudar, eu vou ler aquele texto loucamente, né? Eu vou evitar ao máximo a pia. Mas eu posso ter contingências aversivas relacionadas a não lavar a louça. E aí isso vai fazendo com que as demandas elas vão ficando cada vez maiores, e eu acho que vocês têm visto isso, as pessoas cansadas em casa. Né? As pessoas, eu não aguento mais isso, eu não aguento mais ficar em casa e tal, e vamos tentar descrever um pouco do porquê, outras variáveis que fazem com que isso aconteça, mas essa de ter um estímulo discriminativo para esses comportamentos ali muito mais fortes, porque eu produzo reforço nesses contextos, esse tipo de reforçador nesses contextos, tá? E na educação eu não produzo reforço enquanto eu estou estudando,
é por isso que essas coisas não acontecem. Um outro problema é a superexposição a telas, né? Eu acho que esse é um problema que ele é muito sério do ponto de vista médico, né? Se vocês forem conversar com qualquer oftalmologista, ele vai falar sobre isso, o quanto que a exposição a telas pode ser prejudicial, mas a gente tem uma superexposição a telas enquanto porque eu vou me divertir fazendo o quê? Assistindo TV. Eu vou me divertir jogando no celular. Eu vou agora assistir aula trabalhando. Então, se eu já era exposto a telas antes, eu vou continuar exposto, agora eu vou me expor muito mais. Isso tem gerado também sedentarismo, tá? Eu estou, inclusive, orientando um trabalho lá no mestrado do Paradigma, não é uma dissertação de mestrado, mas é um trabalho numa disciplina que eu estou dando sobre autogerenciamento, que as pessoas estão trabalhando para fazer com que pessoas que estão em home office, elas comecem a ter mais atividade física, né? Essa é a base do trabalho, porque as pessoas têm apresentado, né? Tem um fisioterapeuta nesse grupo, e ele tem discutido que as pessoas têm apresentado muitos problemas relacionados a isso, problemas de postura, problemas de saúde física. E a gente tem aqui a exposição às telas, tornando, e eu acho que esse é o ponto, a exposição às telas, elas vão fazendo com que elas vão aumentando é quase como se eu tivesse pequenas punições cada vez que eu estou interagindo. Portanto, eu aumento o custo de resposta de eu permanecer diante da tela. Na medida em que eu vou tendo a minha vista mais cansada, eu vou aumentando o custo de resposta. Se eu vou aumentando o custo de resposta, aquilo que era aversivo vai ficando cada vez mais aversivo. Aquilo que era reforçador também já não é tão reforçador, né? Eu vou perdendo, então, o valor reforçador e vai aumentando o valor aversivo de telas em geral, né? Então as pessoas falam, nossa, eu estou cansado, não aguento mais olhar para a tela, eu quero dar uma volta, eu quero sair, eu quero fazer outras coisas. A gente vai tendo, aqui o desafio 4 são as aulas à distância. E aí entra um pouco em tudo que eu falei lá do EAD, né? Então eu tenho ferramentas, tenho que aprender coisas novas, eu tenho que lidar com situações novas, eu não tenho mais o professor ali para tirar uma dúvida, eu não tenho consequências por aquilo que eu fiz, eu consigo burlar eu consigo burlar facilmente todas as coisas que eu preciso fazer, consigo burlar tranquilamente, né? Então, eu acho que esse é um ponto essencial para a gente entender. Fora isso, eu tenho uma saciação de reforçadores, né? Eu vou saciando grande parte dos reforçadores que eu tenho ali no meu dia a dia. E isso vai fazendo com que eu precise buscar novos reforçadores, encontrar novos reforçadores, e aí eu começo. Por que eu começo a ter saciação? Porque eu vou produzir reforço enquanto eu estou assistindo aula. Eu vou jogar o meu joguinho enquanto eu estou assistindo aula. Então, meu joguinho já não é mais tão reforçador. Eu converso com os meus amigos ali pelo celular enquanto eu estou assistindo aula. Quando eu saio e vou para casa, quando eu saio da aula, né, e fico ali, eu não vou ficar querendo ficar falando com os meus amigos. Eu tenho visto muito isso nos adolescentes. Eu não vou, nossa, eu não aguento mais ficar conversando com o pessoal pela internet e tal. Por quê? Porque eles já fazem isso durante a aula. O que antes acontecia na escola, você conversava presencialmente ali com as crianças, chegava em casa, elas continuavam conversando pelo celular, e aí você não saciava de falar pelo celular e tal, especificamente. Então, os reforçadores vão ficando cada vez mais saciados. Aí, gente, a gente começa a entrar num ponto essencial, tá? Acabei de ver que eu me alonguei demais em umas partes aqui. A gente começa a ter uma necessidade muito grande de autocontrole, tá? Por quê? Porque eu começo a ter alguns comportamentos com baixíssima probabilidade, outros comportamentos com alta probabilidade. Por exemplo, alta probabilidade de qualquer resposta de fuga diante das demandas da casa, mas ao mesmo tempo
essa resposta de fuga. Eu saio daqui, para a sala, vou para outro lugar, vou tendo novas demandas, eu começo a falar, meu, não aguento mais, não tem mais filme no Netflix para eu assistir, ou seja, aí você começa a ter, tudo começa a ficar aversivo, então você vai tendo um problema enorme, tá, nas tuas mãos, porque eu preciso de autocontrole. O que é o autocontrole, pessoal? É, de alguma maneira, alterar o ambiente, tá? E ter essa alteração mudando a probabilidade de outra ação no futuro. Então, algumas respostas de autocontrole que têm funcionado bastante com crianças estudando em casa, com adultos estudando em casa, com pessoas trabalhando em casa, mudar o ambiente, tá? Pra vocês terem uma ideia, essa mesa aqui já esteve ali naquele canto e aqui atrás. Eu fui variando o lugar onde ela ficava para que eu conseguisse me manter estudando um pouco, me manter estudando, trabalhando, tá? Então, mudar um pouco a disposição do ambiente é importante, mas a gente tem que tomar um cuidado com o excesso de mudança. Mas essa alteração ela pode controlar um pouco aquela saciação, aquele efeito de cansaço contínuo que a gente está vivendo. Então, a gente tem, né, algumas outras estratégias ligadas no começo da pandemia, eu lembro que eu fiz uma live com o Saulo, e a gente ficava falando, não, você tem que construir um cronograma de estudos, um cronograma eficaz. Eu até trouxe isso para discutir com vocês, mas a gente viu que essa é uma estratégia que funcionou muito pouco para as pessoas. Porque as pessoas estavam com dificuldade em seguir regras, em seguir cronograma. Não funciona isso. Né? Tá ali, nossa, terminei de trabalhar. Não, você não terminou, porque você acabou o trabalho, e antes você tinha um período que você conseguia começar a pensar em outras coisas quando você saía do trabalho e ia para casa. Você conseguia pensar em outras coisas quando você saía da escola e ia para casa. Quando você saía da faculdade e ia para casa. Quando você saía da pós-graduação e ia para casa. Né? Então, legal, obrigado. O pessoal avisou aqui que falta 20 minutos. E então, a gente tem a gente começa a ver esse sendo um principal problema. Assim, eu não vou conseguir fazer com que cronogramas sejam muito, muito efetivos, ainda que checklists ajudem demais. Então, crie um checklist, porque isso pode alterar a probabilidade de você emitir uma resposta ou não. Colocar alarmes, programar horários. Agora, a rotina é uma coisa que ajuda. Você programar um horário, para você começar a estudar e terminar o estudo, e você começar e terminar naquele mesmo horário é importante. Fazer um horário de almoço muito claro, cumprindo aquele horário, tendo outras pessoas cumprindo esse horário, estabelecer uma rotina familiar, isso tem funcionado, tá? A gente tem visto, eu vou colocar aqui umas coisas, a gente que estuda autocontrole, né? A gente trabalha bastante com a noção de atraso de consequências, tá? A gente tem outras variáveis. Bom, a gente tem várias variáveis ali entre conflito entre opções. Quando eu falo opções, eu estou falando entre reforçadores. Esse slide é para pessoas que não entendem de análise do comportamento. Então, eu tenho um conflito entre o valor da consequência, que é o valor reforçador, o atraso da consequência, tá? Quando eu tenho atraso da consequência, eu tenho uma desvalorização daquele reforçador. Quanto menos provável a consequência, menos provável, eu tenho também uma desvalorização, e quanto mais esforço eu tenho também uma desvalorização. Essas 4 variáveis aí, elas entram quando a gente vai lidar com atraso de consequências, tá? Ou com probabilidade, ou com esforço, ou seja, situações que eu tenho consequências atrasadas, que eu consigo descrever hoje, que são importantes. Por exemplo, eu preciso estudar porque eu preciso aprender todo o conteúdo, passar na prova e tal. Isso vai ter uma probabilidade menor de acontecer do que se eu tivesse pessoas ali do lado, né, controlando esse meu comportamento. Então, eu tenho que criar
esses reforçadores intermediários em estratégias de autogerenciamento. Coisas que requerem muito esforço, por exemplo, permanecer diante de uma tela, eu vou ter que criar estratégias para que eu consiga permanecer diante da tela. Muitas vezes fazendo algumas pausas entre uma atividade e outra, né, fazer pausas mais regulares, fazer pausas que não envolvem olhar para nada. A probabilidade, gente, o que eu ouvi de pessoas falando de não, eu não vou reprovar esse ano na escola, então não preciso estudar. Aí depois, não, agora um monte de gente, não, agora eu acho que eu tenho a probabilidade, não sei qual que é a probabilidade de fato de ter isso ou não. Um ambiente instável, ele gera também problemas de engajamento. Então, quando a gente tem reforçadores que são mais imediatos, tá, e outros que são atrasados, a gente vai ter uma desvalorização. Então, quando eu começo a pandemia, eu até falo, olha, estudar é importante, eu acho que eu vou me engajar nesse curso à distância. Tá aqui, isso aqui é mais relevante para mim. Quando, na medida em que o tempo vai passando, a gente chega nesse ponto de indiferença, que aí eu começo a falar assim, nossa, cara, mas é tão mais gostoso jogar, é tão melhor jogar videogame. Aqui eu estou prestando atenção na aula, estou engajado, mas o reforçador está disponível, ó. O problema é esse, o jogo está aqui na minha frente, e eu estou aqui, eu estou prestando atenção até que deu, sei lá, 10, 15 minutos de aula, não aguento mais, deixa eu abrir isso aqui. Aí eu abri e acabou. A hora que eu abro, eu perco completamente a probabilidade de eu me manter focado e produzir esse reforçador no longo prazo, né? O Hughes e Lloyd, eles falam que o autocontrole pode ser definido como o desempenho de uma resposta que parece agir contra as contingências imediatas. Então, aqui, a gente teria que ter alguém bloqueando acesso a jogo, bloqueando acesso ao Instagram, Facebook. O problema é que grande parte das contingências que são colocadas pela escola, elas necessitam isso. Elas necessitam por exemplo, se eu tiro o acesso ao YouTube, o professor usa o YouTube na aula, né, as ferramentas que eles estão utilizando, eu tenho esse problema. Então a gente tem essa dificuldade ainda para lidar. Eu vou pular aqui, gente, só para eu quero mostrar os resultados. Então, eu falei ali mais por alto dos desafios relacionados à motivação, tá? Mas eu queria mostrar para vocês o que a gente tem conseguido com o ensino à distância, com mentoria acadêmica à distância, tá? Essa aqui é a dissertação de mestrado da Tuane, que trabalha lá com a gente. Tá? Ela aplicou os procedimentos que a gente usa lá na Lupa para ensino de texto, para ensinar. Ela tinha 9 crianças que ela ensinava como estudar textos didáticos, tá? Esse aqui é o resultado de todas as crianças juntas, tá? Então, aqui, ó, no início, na avaliação, quando as crianças elas tinham desempenho 1, tá? Aqui, assim, é uma avaliação, gente. 3 é o melhor desempenho, 2 é o pior desempenho, 3 é o melhor, 2 médio, 1 ruim, 0 não fez, tá? Não emitiu a resposta. E aqui, se é mais escuro é autônomo, se é mais claro é com solicitação. Então, ele solicitava que inspecionasse o texto antes de ler, que é uma das estratégias que a gente tem de ensino, de estudo de texto. Olha só, ela fez isso à distância. Ela criou uma programação de ensino usando o Google Forms, usando o Socrative, que é uma plataforma de ensino, e usando o WordWall, que cria também atividades à distância, tá? E aí, foi esse resultado que ela obteve. Para inspecionar texto antes de ler, as crianças de 8 a 12 anos, ou de 9 a 12 anos, não lembro bem agora, tá? Elas faziam muito mal isso de inspecionar o texto, muitas vezes lendo só o título. Aqui é a avaliação final, tá? Então, com solicitação, várias delas já faziam a inspeção completa, olhavam para títulos, subtítulos, figuras, elementos extratextuais. Alguns faziam
olhavam até para títulos e subtítulos, com solicitação, e na generalização, olha só, né, sem solicitação alguma, claro, estava só testando, mas olha como se manteve esse resultado depois de algumas semanas do treino que ela fez, né? Aqui discutiu o assunto geral do texto antes de ler. A mesma coisa aconteceu. Então, olha só os procedimentos, como eles foram efetivos nesses casos, para discutir o assunto geral antes de ler. Aqui, ó, localizar informações e inferir informações do texto. Aqui, ó, ninguém localizava informações ou inferia. No final, a gente tem esse resultado na generalização. Na avaliação final, a gente teve esse, na generalização, a gente já teve um resultado, inclusive, melhor. Parafrasear o texto. Ó, as pessoas não parafraseavam e a gente teve essas crianças parafraseando melhor. A mesma coisa aqui. Aqui, fazer anotações marginais, tá? Acabou não dar títulos aos parágrafos, fazer anotações marginais, a gente não teve uma melhora significativa, não teve nenhuma, né, na verdade, quase. Construir esquemas para algumas crianças, tá? Principalmente as mais velhas. As crianças construíam esquemas ou mapas conceituais no final, algumas não. Escrever resumo com as próprias palavras, as crianças continuaram não fazendo, com exceção de uma criança. Tá? E elaborar questões, pessoal. As crianças, nenhuma elaborava questões acerca do texto, que elas não conseguiam falar sobre os textos que elas leram na linha de base. Mas depois dos procedimentos, aqui, ó, na avaliação final, todas, e aqui várias continuaram elaborando questões depois do treino. Então, acho que foi muito efetivo esse trabalho de programação para estudo de texto didático, usando aplicativos à distância, tá? Então, esses são alguns dos procedimentos que a gente aplica na mentoria lá na Lupo. Esse aqui é um trabalho que eu fiz com um concurseiro, só que eu fiz o ano passado, que já era... Só que eu fiz à distância já. Então, acho que dá para trazer, porque era um outro contexto, claro, mas é possível a gente trabalhar à distância, ensinando alguns repertórios aqui. Por exemplo, eu trabalhei com uma estratégia muito simples, que era estabelecimento de metas, tá? Então, eu não usei nenhum reforçador extrínseco, nada, era simplesmente estabelecer metas e ajustar metas com o cliente. Tinha alguns outros procedimentos específicos, mas foi basicamente esse. Ó, aqui ele começou com pouquíssimas questões resolvendo, e olha no final, ele já resolvia mais de 35 questões, né, mais ou menos por dia, no final desse período, um período curto, que vai de 16 de julho a 2 de setembro. Ele teve um resultado muito significativo, comigo só ajustando as metas dele. Aqui eu consigo mostrar o efeito das questões corretas que ele tinha e das questões incorretas, tá? Aqui, ó, ele começou a aumentar muito as questões corretas, só estabelecendo metas, tá, gente? Metas factíveis e desafiadoras ao mesmo tempo. O que isso significa? Ele pegava, repara aqui, ele sempre vai, as metas, elas vão sempre subindo devagarzinho, de uma maneira que seja factível, que ele seja capaz de fazer, mas que não seja muito desafiador. Se a gente subisse daqui, da linha de base, que era uma média de 10 questões mais ou menos, né? E fosse para 32, ia ser um salto gigantesco, tá? Mas a gente foi indo de 4 em 4 aqui, e isso foi melhorando muito o número de questões corretas e o número de questões incorretas, tá? Tem uma razão para a gente ter anotado essas duas, porque o concurso dele, se você tinha questões incorretas, você perdia ponto, e você ganhava pontos se você tinha respostas corretas, e você podia deixar em branco, tá? O resultado foi muito legal, ele passou da primeira fase do concurso, pela primeira vez na vida dele, já era o terceiro ano que ele estava prestando o concurso para diplomata, tá? E ele foi para a segunda fase e a gente continuou o trabalho com ele na segunda fase. Mas eu não trouxe os dados da segunda fase para cá. E esse aqui é um material que é uma apresentação da Débora e minha, né, de uma cliente que a gente acompanhou. Esses trabalhos todos a gente apresentou agora na SBP. E ali a gente fez o seguinte, a gente aplicou em dezembro, né,
uma escala com ela, que é uma escala que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, que é a escala de habilidades de avaliação na escala de habilidades de estudo, tá? E aí, a gente tem lá a possibilidade, né? Aqui a gente pode ter até 3 vezes 8. Nossa, fugiu, gente. 3 vezes 8. Eu perdi. 3 vezes 8, 24. Desculpa. A gente pode ter até 24. 24 é o número máximo, tá? Então, eu tinha só 3 na pontuação de motivação e resiliência, só 5 na pontuação de organização e planejamento, e 6 depois de 12 de dezembro a 17 de fevereiro. Tá? Aqui com ensino presencial, com mentoria acadêmica presencial, e aqui, ó, com mentoria acadêmica à distância. Olha só o efeito que a gente teve nesses repertórios, né? E o que a gente fez, basicamente? A gente ensinou ela habilidade de autogerenciamento, então ela criava checklists, a gente teve muito reforçamento social por cada uma das produções dela, claro, ao longo do período, mas a gente treinou basicamente construir checklists, utilizar, né, atualizar esses checklists e cronogramas continuamente, e a gente ensinou as mesmas estratégias de estudo de texto didático, mas a gente não avaliou ela de uma maneira contínua, né? A gente avaliou nesses períodos específicos aqui. Aqui é o material, esse aqui é o material que eu falei para vocês, né? A escala de avaliação de estudo de texto, de habilidades de estudo, foi desenvolvida pelo Saulo e por mim, tá? Com base na escala da Borokovich, que é de estratégias de estudo. Então, a gente aqui você vai respondendo essas questões com sempre, às vezes ou nunca, isso gera uma pontuação específica, tá? E aquela pontuação que vocês viram. Bom, gente, era isso. Tentei correr aqui, que eu vi que eu atropelei um pouco o tempo. Mas eu espero que vocês tenham aproveitado um pouco essa discussão aí, ainda que tenha ficado um pouco corrida. Tá? Fico à disposição aí para a gente tirar algumas dúvidas e tal. Oi, Henrique, muito bom. Acho que a gente precisa falar mais disso, porque, por exemplo, todos os meus pré-adolescentes que eu atendo, né, passaram por dificuldades. Tem uma que reprovou, realmente, não tinha condições, não estava preparada para assistir aula online, os pais cobrando muito, né, e me mandando mensagem, porque ela não tem disciplina, não tem foco, não sei o quê, o que eu faço? A criança fica sozinha em casa para assistir aula, com celular, computador, televisão, muito difícil realmente, né? Os pais não sentam para estudar junto, para fazer os exercícios, enfim, os professores não têm como ter realmente um controle do que está acontecendo, então acho que é importante mesmo esse tema e a gente tem que... talvez fosse legal... Tem curso disso? Tem. Tem. Na verdade, tem. A gente vai Eu vou dar sortear curso agora. disso? A gente tem 2 cursos. Esses 2 cursos que vocês vão falar, um deles eu dei no começo da pandemia, que é esse de como lidar com crianças que se opõem e desafiam com frequência. Né? A gente mudou o nome: Comportamento Opositor, Estratégia de Manejo com Crianças e Adolescentes. Esse curso, ele fala basicamente como a gente lidar com uma das coisas que mais acontece, que são os problemas familiares ali no dia a dia. E o outro, que é de orientação parental com foco em questões educacionais, lá eu vou falar muito, muito, muito mesmo de como estabelecer, como profissional, né, nós que somos profissionais da psicologia ou profissionais da educação, como a gente vai conversar com os pais para que eles consigam interagir melhor com os filhos ali no dia a dia e principalmente organizar a rotina, conciliar o trabalho. Tem um trecho novo que eu adicionei ali ao curso, que é basicamente como lidar como conciliar o trabalho com o acompanhamento da rotina acadêmica do estudante, que eu acho que esse é um dos grandes desafios, né? Legal. Rubi, a gente tem perguntas? Temos sim, Ana Paula. Boa tarde, Henrique. Boa tarde, Rubi. Tudo bem? Então, deixa eu dar uma olhada aqui nas perguntas.
A Sônia fez uma pontuação interessante aqui a respeito da importância de um contato mais próximo entre o educador e uma criança. Ela quer saber assim, o que você pensa sobre isso? Não fica prejudicado, né, nessa forma, a distância do ensino? Como é que fica essa relação professor-aluno, especialmente em relação a crianças? Tá. Bom, vamos lá. Eu não falei sobre isso lá, mas a gente tem, acho que, diferentes tipos de relação e que podem acontecer de formas diferentes. Quando você está falando em ensino infantil, por exemplo, você tem lá crianças de 5 anos de idade que os professores não têm o que fazer para fazer com que a criança permaneça ali. Então, começa a ter muito pouca função. Eu acho que a única função que eu vi foi dessas crianças, foi das crianças manterem uma rotina e saberem que tem um compromisso ali com a escola, de alguma forma. Então, o ensino infantil foi um dos mais afetados, muita gente já falou sobre isso, né? Então, a relação professor-aluno ali no ensino infantil, eu acho que ela fica prejudicada em vários sentidos e eu acho enfim, esses professores têm muito mais dificuldade. Agora, vamos falar do fundamental, que eu acho que é onde a gente começa a ver essa relação, acho que mais ainda prejudicada, mais deletéria do que o ensino infantil. Juro para vocês que eu acho isso. Porque eu acho que os professores ali à distância, eles tiveram uma dificuldade enorme de lidar com os estudantes do outro lado, com câmera desligada, fazendo outra coisa. E aí o que a gente viu foi uma chuva de professores se esgoelando, tentando fazer com que o estudante ligasse a câmera, com que o estudante interagisse. E aí, o que a gente teve foi sim uma piora na relação, principalmente por parte do professor em relação aos alunos. Eu acho que isso é uma coisa muito séria que aconteceu, porque eu conversei com alguns professores e eu vi isso, assim, os professores já não aguentando mais ver aluno na frente, né? E a hora que chega nesse ponto, aumenta muito a probabilidade de punir, aí a coisa desanda do outro lado. Então eu acho que sim, a gente teve um problema grande. Acho que a gente vai ter, se vocês me perguntarem qual acho que vai ser os desafios do retorno, né? Algumas escolas já estão retornando, então eu consigo falar que alguns dos desafios são esses. Um deles as crianças agora, elas aprenderam várias das respostas que elas tinham aprendido de autogerenciamento para que elas próprias mantessem a atenção durante as aulas, porque é isso que o nosso mundo ensina, né? Ensina a gente a criar estratégias de autogerenciamento para a gente se manter sentado por um longo período de tempo. E aí o que o mundo fez agora foi tirar essas estratégias de autogerenciamento, porque a gente agora pode produzir reforçadores. Então eu acho que a gente vai ter muito mais contra-controle, eu estou vendo isso. Alguns professores relatando as crianças menos interessadas, mais cansadas. A gente vai ter mais comportamentos que vão ser considerados indisciplina, por exemplo, chegar perto do outro colega, tirar a máscara, e que é isso que eu também estou vendo acontecer. Então, eu acho que a gente vai ter alguns desafios muito grandes na retomada das aulas, e com certeza essa relação só vai aumentar a quantidade de vezes que o professor pune o estudante, vai piorar a probabilidade. Se os professores eles não criarem, e aí ó, eu vou dar uma dica para quem for professor de educação básica, tá? Aprendam, tem duas estratégias que eu acho que vão facilitar a vida. A primeira delas é aprender Direct Instruction, ou pelo menos o manejo de sala de aula de Direct Instruction. Não sei se vocês conhecem, Direct Instruction é uma ferramenta muito legal, um sistema de ensino muito bacana, que você tem tanto uma programação, você tem o professor trabalhando com o aluno em coro, você tem registro de um monte de comportamentos dos estudantes e tal. Eu acho que esse é o primeiro. E o segundo não deixe de utilizar recursos online, porque e tente utilizar recursos online na medida do possível na própria aula. Então, algumas dicas, assim, por exemplo, Mentimeter, né, que você consegue colocar um QR Code no próprio slide e fazer o estudante utilizar ali dentro da própria sala de aula. Porque se você não mesclar agora que os estudantes eles aprenderam recursos online, e esse é o mundo deles, você não vai tirar isso deles.
não adianta. Você tem que começar a trazer isso cada vez mais para a sala de aula, senão a gente vai ter muito mais problema. Uhum. Temos aqui também a pergunta do Pedro. Considerando todos esses dados e análises, como você vê a possibilidade de desenvolver e sugerir algumas políticas públicas junto a entidades de educação que possam ser mais adaptadas? Nossa, estão me perguntando que política pública que eu faria, gente, que é isso? É debate político? Brincadeira. Bom, eu não sei, assim, mas o que eu vejo de necessário, né, pelo menos na educação pública, já que se a gente não tiver como acho que volta para aquele começo que eu estava falando, se a gente não tiver como levar computador para casa das crianças, então que pelo menos a gente crie materiais impressos que sejam auto-instruídos e que instruam as pessoas, né? Que a gente tenha tutores nas comunidades. A gente vai ter que fazer isso de alguma forma, se a gente for ter ensino à distância. Eu acho que esse é um ponto. E assim, eu já vi várias previsões aí de que a gente pode ter mais uma, duas pandemias como essa. E eu fiquei morrendo de medo disso. Então eu acho que um país como o Brasil tem que morrer de medo disso mesmo, porque não dá para a gente ter 2020. Não dá. O país acaba. Né? Aí sim a gente vai ter um aumento muito grande da pobreza e enriquecimento muito grande de quem já tem possibilidade de trabalhar à distância. Então é isso. Né? Agora, pensando nessa retomada, eu não sei, assim, eu acho que políticas públicas, pensando nos alunos voltarem para as escolas, eu acho que é política pública de saúde, eu acho que a gente tem que começar por aí. Depois começar a pensar nas políticas educacionais, o que seria possível. Tal. Não consegui pensar em mais nada agora de sopetão, não tinha pensado sobre isso. Essa pergunta do Pedro aí foi meio punk mesmo, envolve muita Nossa. Coisa em diferentes níveis. Né? Preciso analisar muita coisa, mas adoraria. Dá uma outra palestra, só essa pergunta aí. Eu preciso de um tempo para preparar ainda. Sim. Mas eu imagino que, né, pensando em políticas públicas, a gente precisa pensar numa coisa mais abrangente, né, não só em termos de as pessoas que estão agora na situação, a gente tem que buscar formas dessas pessoas poderem dar continuidade aos seus estudos, numa modalidade, num contexto completamente diferente, mas acredito que o fato de a gente ter sido forçado a migrar para isso agora, e todos os problemas, né, que decorreu disso, deixa em evidência o quanto que o nosso sistema educacional é dependente justamente do ensino presencial e o quanto que o aluno talvez não esteja sendo preparado para ter essa autonomia ou uma participação mais ativa no seu processo de educação. Né? O homeschooling não é uma prática amplamente adotada no Brasil, nunca foi, e o nosso sistema não é preparado para que as pessoas tenham esse autogerenciamento, de fato, na educação. Então, talvez algo para se refletir, né? E se a gente tiver outras pandemias? E se o ensino presencial muitas vezes não for a opção? A gente precisa pensar nas próximas gerações, talvez, né? Como prepará-las para que haja essa flexibilidade de não ficar dependente só de um tipo de modalidade de ensino, não só por conta de pandemias, de situações assim que forçam a migração, mas de poder ampliar mesmo, né, as possibilidades, porque o contato virtual já é uma realidade há um tempo e já é uma ferramenta que pode ser incorporada ao processo de educação tradicional. Mas eu acho que a situação da pandemia, tirando, né, claro, toda a questão da saúde mental implicada nisso, acho que mostrou para a gente o quanto que a gente ainda está um pouco longe de conseguir casar essas coisas. Sabe que eu falei, teve uma live que eu fiz há algum tempo atrás, eu acho que ela tá lá no YouTube da Lupa, tá? Quem quiser assistir, chama Educação em Crise. Lá eu fui analisar a educação como um sistema educacional e a partir da história da educação, o que significa a pandemia, né? E, na verdade, quando eu comecei a analisar, eu percebi uma coisa, que a educação, ela veio vindo já
de uma crise muito grande há muito tempo. Na medida em que você vai tendo mudanças no mercado de trabalho, que é, querendo ou não, muitas pessoas reclamam, a educação voltada para o mercado de trabalho. Uma parte importante da educação é voltada para o mercado de trabalho. Porque a nossa sociedade ela é estruturada em torno do trabalho. Né? Então, tem um texto ótimo, que eu recomendo demais que todo mundo leia. Eu falei ontem dele no Cine Paradigma, que eu fiz ontem à noite. É um texto do Racos, do Richard Racos. Ele chama Achieving the Just Side in the 20%. Contributions of B.F. Skinner. Tá? Eu recomendo, é de 92 e o cara previu tudo que a gente está vivendo hoje, menos a pandemia. Mas todos os contextos sociais, cara previu em 92. É impressionante. Eu fiquei pasmo de ver quando eu li. E eu acho que lá a gente consegue ver que a nossa sociedade ela é uma sociedade focada em trabalho. Portanto, o produto do sistema educacional é uma pessoa que saiba, que seja capaz de entrar no mercado de trabalho, que seja capaz de conviver com outras pessoas. Eu acho que uma educação só voltada para o mercado de trabalho realmente é um problema, porque a gente tem outras dimensões. A dimensão social, a dimensão cidadania e tal. Então, eu acho que a gente conseguir isso, a ideia de educação para todos, que é uma ideia incrível aqui no Brasil, que eu acho que a gente teve um boom disso ao longo do século XXI, né? Muitas escolas abrindo, muitas pessoas agora sendo alfabetizadas, né? A gente nunca teve um índice tão baixo de analfabetismo no Brasil como a gente está tendo nos últimos anos, né? Então, eu acho que isso, a gente tem a ideia de levar a educação. Se a gente pensar em levar a educação usando ferramentas online, eu acho que a gente tem que parar de demonizar ferramentas online realmente, Rubi. E o aluno tem que ser ativo. A gente tem que criar estratégias para que o aluno seja ativo nessas ferramentas online e criar, e principalmente, e aí é o ponto, ensinar estratégias de autogerenciamento, ou seja, ensinar habilidades de estudo, que é o que a gente tem feito. A gente lá na Lupa está criando o primeiro currículo de ensino de habilidades de estudo que é aqui do Brasil. Lá nos Estados Unidos tem 15 milhões. Quando eu falo dos Estados Unidos, gente, não é que eu estou falando que lá é muito melhor. Não, lá é só um país que investiu muito mais em educação e colocou a ciência dentro da educação muito antes da gente. É só isso, tá? Se você me perguntar, você gostaria de morar nos Estados Unidos? Não, o sistema de saúde deles não me agrada. Tudo bem? Eu prefiro o SUS. Não é que eu estou falando, mas o sistema educacional dos Estados Unidos eu acho ele interessante. A gente tem que olhar para isso. Por quê? Porque os caras eles olham para ensino de habilidades há muito mais tempo do que a gente. Entendeu? Então, eu acho que é um pouco isso. A gente está desenvolvendo um currículo para isso. Agora a gente tem que levar isso para as escolas públicas. Né? Então, agora falando de política pública, se o MEC quiser contratar a gente para a gente construir um currículo de ensino de habilidades de estudo e a gente ensinar isso desde o fundamental, com habilidades básicas, como categorização, ensino de descrição de contingências de longo prazo, projeção de futuro, que são algumas habilidades cognitivas. Quando eu falo cognitiva, entendam que eu estou falando de habilidades, eu estou falando de behavioral cusps que abrem espaço para outras habilidades, e não necessariamente eu não sou psicólogo cognitivo comportamental, tá? Analista do comportamento, eu sou bem behaviorista radical. Mas eu não me importo nem um pouco de usar cognitivo como adjetivo, tá? É isso. Acho muito legal esse resgate dos aspectos históricos, né, para a gente compreender melhor como é que a gente compreender como é que funciona realmente o nosso sistema educacional, que de fato o ensino básico foi implementado no Brasil para a formação de operários, né? E de lá para cá o formato do ensino básico continua sendo muito para formar o operário do nível superior, né? Parece que o objetivo do ensino fundamental e médio é preparar você para ingressar no ensino superior e não necessariamente para você já sair pronto para exercer funções específicas na sociedade, que deveria, ao meu ver, ser uma possibilidade. E aí hoje a gente já está também tendo uma visão sobre o ensino superior que é mais focado em interdisciplinaridade, está tendo uma modificação, uma movimentação aí, mas a educação de base, para que essa pessoa já entre preparada para lidar com essa coisa mais flexível, não está acontecendo, né? Então, talvez, ao invés da gente partir de vamos montar o superior de uma forma diferente, talvez a gente devesse começar da base e construir esse currículo que você está falando realmente,
né? Então, não sei o que a gente pode fazer para chamar a atenção de quem tem o poder de implementar as coisas, mas acho que a gente começar a discutir, começar a expor, tornar isso público, já é uma grande coisa, já é um começo. Eu acho que a gente, por exemplo, a gente está com uma parceria com um grande sistema de ensino brasileiro, né, aqui do Brasil. E a gente vai aplicar isso em 65 mil estudantes no ensino médio. Ou seja, e a gente já combinou com eles, a gente falou, olha, a gente topa fazer esse projeto desde que a gente tenha acesso a esses dados, porque a gente quer ver esses dados. Então a gente já criou lá umas ferramentas de avaliação e tal. Se tudo der certo, a gente vai ter esses resultados, e eu acho que com um resultado robusto desse, falar, ó, 65 mil estudantes, tantos por cento aprenderam. Eu acho que a gente consegue bater na porta do Ministério da Educação, quando mudar talvez um pouco o governo, agora tudo bem, vou falar, não estou mais com papas na língua para falar do governo, quando mudar esse governo, provavelmente ele vai ouvir. E se esse governo quiser ouvir também, eu estou aceitando, tá? Não tenho problema nenhum em fazer alguma coisa, desde que seja alguma coisa de acordo com os valores que a gente tem, né? Então é por aí. Acho que se a gente for nessa linha, acho que você trouxe uma coisa essencial, falta ensino de autogerenciamento. Se eu não tenho ensino de autogerenciamento, né, e aí autogerenciamento eu vou olhar para 4 repertórios básicos. Autoconhecimento, eu pulei esse slide aí, tinha ele aqui, mas autoconhecimento, resolução de problemas, que é a habilidade de saber o que fazer quando você não sabe o que fazer, tomada de decisão, é você conseguir prever consequências, e autocontrole, que é você conseguir se comportar sob controle de consequências, de contingências de longo prazo, emitindo alguma resposta que altere a probabilidade de outra consequência. Isso, se a gente tem isso daí, com autoconhecimento suplementando esses outros 3, a gente consegue ter um estudante capaz de aprender qualquer conteúdo em qualquer contexto. Fantástico. Então, bora guardar esses dados aí e ver para onde mais, né, vai conseguir levar tudo isso, que é importantíssimo. Obrigado, Henrique. Fechou. Obrigado a você, Rubi. Um prazer, pessoal.